Evangelho, segunda-feira da sétima semana do tempo pascal. Hoje, memória de Nossa Senhora de Fátima. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis, agora falas claramente, não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo o que e que não precisas que alguém te interrogue. Por isso cremos que viestes da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis, cada um para seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só. O Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da sétima semana do tempo pascal, hoje memória de Nossa Senhora de Fátima, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva novamente ao 16º capítulo do Evangelho de São João, nesse dia em que celebramos a memória de Nossa Senhora de Fátima. E no Evangelho de hoje, o Senhor diz a seus discípulos: tende coragem, eu venci o mundo. E a Virgem Maria em Fátima nos disse, no fim, o meu imaculado coração triunfará. Olhem que grande bênção, que grande graça de Deus, a sintonia entre a celebração da memória de hoje e o Evangelho que nos é apresentado na sequência do tempo pascal. O Senhor anuncia aos seus discípulos que no mundo passarão por tribulações, ou seja, que viverão no tempo uma grande batalha. E de fato, a Virgem Maria em Fátima vem nos falar a respeito dessa grande batalha e vem nos chamar ao compromisso de rezarmos incessantemente como o Senhor pediu a seus discípulos, porque o nosso Deus já se encontra muito ofendido. O apelo da Virgem Maria é um apelo de retorno, um apelo de reconciliação. Ela chama todos os seus filhos como mãe zelosa ao cuidado de amor, ao arrependimento e à reparação por aquilo que foi feito. Como uma mãe zelosa, ela nos coloca com um coração de prontidão de amor pelos nossos irmãos e irmãs, assim como ela tem uma prontidão de amor por nós. É testemunhando o seu amor estreito por todos nós que ela nos encoraja, nos sustenta, nos impele a fazermos o mesmo. Como já falamos em uma outra ocasião, queridos irmãos e irmãs, todos nós temos a necessidade de nos sentirmos amados. Mas a satisfação do amor, a plenitude do amor no nosso coração, ela não acontece quando nós temos a satisfação da nossa necessidade, mas quando nós passamos a amar, quando nós nos transformamos em amor. O amor alcança sua plenitude quando a pessoa amada decide na sua liberdade fazer-se dom de amor. É ali que está a plenitude do amor. Todos nós buscamos ser amados e desejamos ser amados, mas às vezes entendemos o amor, a compreensão do amor como se fosse algo a ser preenchido. A minha necessidade de amor, então quando eu sou amado pelas pessoas, chego à plenitude. Eu recebi muito amor, então agora eu cheguei à plenitude do amor. Ainda não. Esse é um passo que ainda é muito inicial. A plenitude do amor vem quando você se torna amor. Quando você decide entregar sua vida por amor. Quando de fato
na sua liberdade, você escolhe entregar-se por amor. Então, quando você se faz dom de amor, é ali que a plenitude do amor acontece. A plenitude do amor se realiza no dom, na entrega. Por isso, essa Mãe Santíssima vem ao nosso encontro para que nós possamos alcançar a plenitude desse amor, amando-nos e ensinando-nos a amar Jesus, especialmente através da meditação do Santo Rosário. A Virgem Santíssima nos conduz na estrada que nos leva de fato à plenitude do amor. Filhos meus, rezai, rezai incessantemente, rezai muito e fazei sacrifícios e penitências pelos pecadores, porque vão muitas almas para o inferno por não haver quem se sacrifique e reze por elas. E naquele momento, a Virgem Santíssima nos convoca a essa entrega de amor. Viver para levar as almas para junto de Deus. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Então, o ato de amor com o Senhor, ó meu Jesus, perdoai-nos. Eu confio na sua misericórdia, espero no seu perdão, Senhor, porque eu também lhe ofendi muitas vezes. Nós lhe ofendemos, Senhor, por isso te suplicamos, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Mas, Senhor, se com amor tão grande sois tão bom a ponto de livrar do inferno um pecador tão miserável como eu ouso lhe pedir algo mais. Levai as almas todas para o céu, especialmente as mais necessitadas da sua misericórdia. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, especialmente as que mais precisarem da sua misericórdia. E de maneira particular, ainda pedimos por aqueles que mais precisam da sua misericórdia. Esses dias falamos a respeito disso, né? Os pecadores obstinados são aqueles que mais necessitam da misericórdia de Deus. São aqueles que mais necessitam do médico. São aqueles que correm mais risco nesta vida, nessa existência, nesse tempo de se perderem. E um olhar especial, uma prece especial, uma recomendação especial em consolação ao coração de Maria que zela por eles, é feita no final dessa jaculatória que a Virgem Santíssima nos ensinou a ter presente na oração do Santo Rosário e desde então sempre a temos conosco. Dizemos o Rosário pelo mundo inteiro, repetindo essas palavras que a Virgem Santíssima nos ensinou. Na hora de rezarmos pelos nossos irmãos e irmãs, na hora de nos unirmos ao seu Imaculado Coração. Durante os 7 meses de aparições, a Virgem Santíssima sempre instruiu os pastorinhos, Lúcia, Francisco e Jacinta, sobre como rezarem e a respeito das coisas que estavam por vir e daquilo que estava acontecendo, colocando sempre um condicional. Se assim fizerem, se assim não fizerem, isso acontecerá, ou isso deixará de acontecer. O que fala diretamente sobre o compromisso que vem ao nosso encontro, sobre aquela atitude, aquele exercício da nossa liberdade que nos compromete. E aqui eu queria fazer um paralelo com vocês a respeito da primeira parte do Evangelho de hoje, quando os discípulos dizem, agora sim, né? Agora sim, não fala mais não fala mais através de figuras, fala claramente. Então, é como se eles tivessem dito a Jesus, bom, agora finalmente nós conseguimos entender, nós alcançamos, né? Digamos assim, podemos te dar um pouco de descanso, Senhor, ou em uma outra forma, agora sim, esse seu modo de fazer, Senhor,
nos agrada, porque enquanto o Senhor fala com figura, nos confunde. Agora que o Senhor fala diretamente, isso nos agrada. A gente consegue entender quando o Senhor faz assim. Quase colocando uma referência sobre eles e uma quase crítica, né, sobre o falar do Senhor. E Jesus os chama de volta para a realidade. Vocês creem agora, mas chegará tempos ainda mais difíceis. Não é possível ao homem crer se não for assistido pela graça de Deus. Obrigado, Senhor, porque falou e fala conosco através dos profetas, falou e fala conosco através do Evangelho, falou e fala conosco através dos apóstolos, falou e fala conosco através da tradição da igreja, do ensinamento dos padres, falou e fala conosco através do amparo e da assistência materna da Virgem Maria, a fim de que nós possamos crescer na fé e, Senhor, na nossa liberdade, escolhermos a Ti. Obrigado, Senhor, porque incessantemente falas conosco e nos ilumina na nossa ignorância, nos arranca das nossas trevas, para que nós possamos compreender e, ao mesmo tempo, contemplar o fulgor da Tua palavra, o fulgor da Tua glória. Senhor, obrigado, porque por misericórdia falou e fala conosco e nos arranca, Senhor, das trevas do erro e da ignorância, para que possamos viver a vida que o Senhor para nós reservou e que nos oferece pelas mãos de Maria, através dos infinitos dons à Santa Mãe de Deus reservados em favor da nossa santidade. A Virgem Santíssima falava a respeito da necessidade de rezar, colocando um compromisso sobre esse nosso exercício da liberdade. Se rezares, se fizeres, será assim ou não será assim. O ser condicional que eu falava ainda agora, esse ser que se renova na condição satisfatória a Deus, não pela excelência do nosso agir, mas pela nossa humildade em aceitar o socorro da misericórdia de Deus. Esse era o paralelo com o Evangelho, né? Então, humildemente, agradeçamos ao Senhor o socorro da sua misericórdia, imploremos o socorro da sua misericórdia, e esse sim da qual nos fala a Virgem Maria em relação à paz, em relação ao fim das guerras, em relação à conclusão de todas as penitências, poderá acontecer porque o Senhor nos conduzirá no itinerário da oração reparatória e na oração que suplica aos céus o perdão e a misericórdia, a fim de que as almas não se percam. Mas uma coisa não está no condicional. E aqui nós voltamos não só ao Evangelho de hoje, mas também àquele último comentário do Evangelho de ontem. O Senhor não falha em sua fidelidade. E a Virgem Santíssima deixou claro, não se trata de um condicional. No final, o meu imaculado coração triunfará. O meu imaculado coração triunfará. Não tem nenhuma condição sobre isso. É uma declaração. O triunfo do Imaculado Coração é uma certeza para nós. Queridos irmãos e irmãs, nós somos convocados a unirmos o nosso coração à Virgem Santíssima e à inteira Igreja de Cristo, a fim de oferecermos a nossa vida como uma oblação, uma oferta de amor pela reparação dos pecados, a reconciliação com Deus e a conversão dos pecadores, a fim de que todas as almas sejam salvas. É possível, e o convite nos foi feito para essa verdade. Eu estava lendo ainda há pouco para a preparação dessa meditação e pego com vocês, é da Arquidiocese de São Paulo, mas está na introdução da liturgia das horas de hoje, um dado que muitas vezes escapa das nossas mãos, né? Quando a gente fala a respeito de Fátima. Mas a aparição da Virgem Maria
traz para nós, é para nós uma grande resposta de amor à súplica do Santo Padre. No dia 5 de maio de 1917, o mundo ainda estava dentro dos horrores da Primeira Guerra Mundial. E ali, o Papa Bento XV, o Papa de então, convocou todos os católicos a se unirem em oração para suplicar pela intercessão da Imaculada Virgem Maria a paz no mundo. E olha o que acontece. 8 dias depois, a Virgem Santíssima, humildemente, se faz presente diante dos 3 pequeninos em Fátima, Portugal. E ela veio para ensinar-nos a rezar pela paz, a rezar para que as almas não se percam. Sabemos que as guerras são um flagelo de Deus, e é onde a gente está com a cabeça, né? Eu já falei isso numa outra meditação. A gente está ouvindo isso nos noticiários e às vezes temos dentro das nossas cidades, de muitos modos e maneiras, guerras ou silenciosas ou então abertas, frontais, que levam tantos filhos à morte. E nós procuramos responder que é por causa da conjuntura social, são por causa de problemas políticos, econômicos, a tendência do tempo de hoje é isso, é aquilo, e botamos a culpa em um, em outro. Mas onde nós estamos, do ponto de vista espiritual, desde o Antigo Testamento, as guerras sempre foram apresentadas como um flagelo por conta dos pecados. E a recomendação do Senhor foi sempre o jejum, a penitência e a oração. E nós nos esquecemos disso. É importante que no momento em que estamos, recordemos como foi a aparição de Fátima. Que o Santo Padre, no dia 5 de maio, convocou a Igreja para que implorasse a Deus a paz ao mundo, pela intercessão da Virgem Maria. E a Virgem Maria veio ensinar-nos a rezar pela paz. E tudo que ela nos entrega em Fátima nos fala a respeito da verdadeira paz. A única paz possível no mundo é aquela de reconciliação com Deus. O coração reconciliado com Deus está em paz. O coração separado de Deus por conta do pecado está em angústia, em dores. Ele se vê em uma estrada de morte. Se o mundo busca paz, o mundo deve empenhar-se num caminho de reconciliação com Deus. E aqui entra, de uma maneira sintética, aquilo que falamos no início da meditação de hoje. A Virgem Santíssima nos convoca para que nós nos tornemos amor, para que os seus filhos, unidos a ela, possam então oferecer as suas vidas num ato de amor. Qual? Oferecer a vida em sacrifício pela reconciliação dos pecadores. Oferecer a vida em oração pela reparação dos muitos e graves pecados. Oferecer a vida para que as almas não precipitem no inferno. Oferecer a vida em um sacrifício autêntico e legítimo de paz. Amparados por ela e pela graça de Deus, tornarmos-nos no mundo uma oferta de paz. Um perfume agradável que sobe aos céus com o odor de Cristo. Esse é o chamado que a Virgem Santíssima renova em favor de toda a humanidade, que hoje, no dia 13 de maio, também nós somos chamados a tomar parte, pois, como sabemos e como nos foi testemunhado pelos pequeninos de Fátima, Lúcia viveu por um longo tempo, e a Virgem Maria falou que era por um breve tempo, né? Ela ficaria um pouquinho mais. Francisco e Jacinta partiriam cedo, e de fato partiram pouco depois das aparições.
E esse um pouco mais, foram 90 e poucos anos que Lúcia viveu. Viveu rezando e oferecendo-se pela salvação das almas. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, a nossa irmã passou de um século a outro para trazer a nós esse testemunho, a fim de que nós possamos, unidos à Virgem Maria, continuá-lo. A nossa geração é a geração que foi chamada a suplicar aos céus a misericórdia do Senhor e a oferecer-se como sacrifício de amor agradável a Deus pela reconciliação dos pecadores, pela conversão dos pecadores e pela reparação dos muitos pecados. Supliquemos hoje de maneira especial a Virgem Maria que nos sustente e que nos receba e nos conduza nesse ato de amor, seguindo suas palavras e o seu ensinamento. Mais uma vez o Senhor nos fala com tanto amor, perseveremos numa entrega total da nossa vida, em uma consagração total ao Imaculado Coração de Maria, porque Ele triunfará, não é condicional. O Imaculado Coração triunfará e que nós possamos estar dentro desse Imaculado Coração ali protegidos. Como disse São Padre Pio, eis a terra onde Satanás jamais provou de colocar os pés, colocar as patas. Eis o lugar seguro onde podemos buscar refúgio de todos os perigos dessa vida. Que nós possamos nos consagrar totalmente ao Imaculado Coração de Maria e viver sob a custódia desse coração zeloso da nossa Mãe, que nos livra de todos os perigos e nos conduz à perfeição, ao amor total e à união íntima e perfeita com o Senhor. Em uma palavra, que nos conduz à santidade. Hoje, ainda dentro do nosso itinerário de preparação para a celebração de Pentecostes, vamos aproveitar para fazer a nossa oração ao Divino Espírito Santo e também uma entrega de amor à Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons. Ó consolo que acalma, ó hóspede da alma, doce alívio vinde. No labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente. Dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. Enchei luz bendita, chama que crepita o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Dai à vossa igreja que espere e deseja vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna. Amém. Lembrai-vos, ó Píssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer, Senhora, que algum daqueles que tenha recorrido à vossa proteção, e implorado a vossa assistência e clamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado, pois, com igual confiança, a vós, ó Senhora, ó Virgem entre todas singular, como Mãe recorremos. De vós nos valemos e, gemendo sob os pesos dos nossos pecados, nos prostramos aos vossos pés, Senhora. Não rejeiteis as nossas súplicas. Ó Mãe do Filho de Deus, humanado, dignai-vos de ouvir propícias nossas súplicas e de alcançar o que agora vos suplicamos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, sob o título de Nossa Senhora de Fátima, desça sobre todos vós a bênção do Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.